Olá, um ótimo dia a todos que me acompanham. Estou fazendo esse vídeo, que é um dos primeiros vídeos, para falar sobre assuntos sobre reflexão e questionamento. Eu acho que é sempre a gente refletir e questionar tudo o que acontece na nossa vida, ou que chega para nós, acho que é importante, porque nem tudo a gente pode aceitar e achar que tá tudo certo, tudo que acontecer com a gente tá tudo bem, do que as pessoas impõem pra gente tá tudo certo, que se, sei lá, a pessoa dizer não faz isso, não, vai acontecer isso. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm experiência em alguma situação e acabam trazendo esse aviso, vamos dizer assim, né? Mas muitas vezes esse aviso pode partir de algo que veio de gerações, como uma forma, que uma lei, tipo assim, como nunca aconteceu, mas a pessoa tem um certo medo de que possa acontecer, então ela traz isso pra vida inteira e passa pra todo mundo. Vou dar um exemplo aí. Ele fala, superstição que fala, né? Exemplo de pessoas que não deixam o chinelo virado, porque fala que a mãe vai partir, enfim, né? É uma superstição que, não sei se em algum momento nessa humanidade pode ter acontecido, da pessoa ter deixado o chinelo virado e, por coincidência, a mãe partiu, né? Enfim, acho que foi alguma coincidência. Se aconteceu isso, porque eu não conheço ninguém que contou essa história, né? Mas é um exemplo que eu tô querendo dizer que tem coisas que nem tudo pode ser uma verdade, mas sim uma superstição. Eu sei que muitas coisas têm um determinado estudo científico, mas eu acredito que daqui a alguns anos, mais pra frente, tem muitos estudos, quer dizer, já está acontecendo, alguns estudos científicos que estão ficando ultrapassados, que está trazendo novos estudos que acabam meio que quebrando os estudos científicos antigos. Né? Como tinha aquela história de Darwin, né, dizendo que a gente nasceu, vamos supor, a gente não, desculpa, que os animais nascem da procriação, da junção do macho e da fêmea. E aí teve um outro pensador que eu não lembro agora o nome, que ele disse que, por exemplo, os ratos nasciam através de lugares sujos, escuros. E, e aí ele veio para dizer que não, que era através da junção de macho e fêmea. E aí teve aquele teste lá, que eles deixaram o quarto todo bagunçado, trancaram a porta. Quer dizer, trancaram a porta, só que deixou acho que a janela aberta e apareceu um ninho de rato. E aí eles falaram, aí, ó, tá vendo como os ratos, eles se procriam da sujeira, né? Aí ele falou, não, não é da sujeira. Eles se procriam porque tem um rato fêmea e um rato macho. E ele falou, então tá, já que você tá dizendo isso, vamos fechar tudo. Fecha a janela, a porta, todos os vãos possíveis que não é pra passarem um bicho. E aí eles deixaram o quarto sujo, por aquilo no máximo que tinha alguma mosca, uma coisa assim que tinha ficado, né? Mas que não tinha nenhum ninho de rato lá, porque os ratos não nascem da sujeira, né? Só retificando o que eu disse, na verdade eu estava falando sobre a teoria da abiogênese e biogênese, que seria, quem estruturou foi Aristóteles no século IV a.C., que dizia essa teoria, né, que a criação saía da sujeira, enfim. E quem quebrou essa teoria com a biogênese foi o Louis Pasteur, no século XIX depois de Cristo, que ferveu um caldo nutritivo, tirou todos os micro-organismos através de um gargalo longo e curvado. Mas esse gargalo permitia a passagem de ar, mas não de micro-organismos e nem a poeira. E ele percebeu que não se criava larvas e nem outros organismos com o tempo, né? Isso diretamente já desconstruiu toda essa teoria que dizia de nascer seres vivos da própria matéria suja e estragada, né? Então, era sobre isso que eu queria explicar. Quem quiser pesquisar mais a fundo aí, é a teoria da biogênese e a biogênese. Enfim, porque o resumindo muitos estudos científicos daqui a alguns anos, ou até poucos anos, vão ser, tipo assim, quebrados. E aquela pessoa que fala, não, tem estudo científico em cima disso e tal, e fala que não tá valendo mais de nada esse estudo. Por isso que eu digo, para as pessoas não duvidarem de nada do que pode acontecer, não acreditar em tudo, mas também não duvidarem assim, 100%. Acho que a gente pode pensar, talvez uma possibilidade de ser verdade ou não, mas não já pré-julgar dizendo que aquilo é uma mentira, né? Por isso que tem a questão de você questionar as coisas, refletir, mas não com uma mente fechada, né? Acho que a gente tem que pensar e questionar de uma forma aberta,
sem querer puxar, vamos dizer assim, vantagem para ninguém. E isso vale para tudo, para religião, para política, para família até, né? Tem muita gente que tá em conflito em coisa de família, amigos, relacionamento. Eu acho que tudo a gente tem que refletir, ouvir os dois lados, entender o que acontece, às vezes até, acho que é importante às vezes até experienciar, que é participar de uma determinada situação, para entender se aquilo faz sentido ou não. Eu acho que só assim a gente consegue ter uma reflexão melhor de um resultado, né, para dizer se aquilo faz sentido ou não. Mas muitos já querem pré-julgar, é isso mesmo, pré-julgar, antes de fazer, de experienciar aquilo. Isso tem várias situações, né? Não nesse mundo, não só quesito Brasil, né? Mas é desse mundo. Então é isso, gente. O primeiro vídeo aí, falando sobre isso. Acho que é importante a gente questionar tudo. Não querer duvidar, mas eu acho que eu falo que é questionar de uma forma respeitosa, com amor, de mente aberta. E respeitar, se caso a pessoa dizer que aquilo é verdade, quer que você acredite e tudo mais, você respeita a pessoa, mas você guarda pra você, pra às vezes não gerar um conflito maior, né? Que não tem necessidade. Mas não impor como se aquilo que a pessoa tá falando fosse a única verdade possível. Né? Tanto de família, eu sei que no começo é das nossas vidas, a gente sempre depende dos nossos pais. Em relação a esse pensamento, eles que trazem, não é pra fazer aquilo, não é pra fazer aquilo, é pra você assim, assim, assado, eu mando em você, né? Porque a gente fica dependente não só, mas das pessoas que, enfim, as crianças às vezes moram com a avó, com o tio, enfim, são adotadas, etc. E a gente respeita, com certeza, faz o que os nossos pais, vamos dizer assim, nossos responsáveis estão dizendo, mas quero que as pessoas não levem isso pra vida no sentido, ah, meu pai sempre fez isso, eu vou fazer também. Ah, já que meu pai falou que eu não vou fazer isso, eu nunca vou fazer. Tem coisas que a gente sabe que é ruim, que a gente não tem que fazer, mas eu acho que a gente tem que questionar e entender, né, se aquilo faz sentido ou não. Como eu tinha dito, com muito respeito, né, tudo. E tem pessoas que, por mais que às vezes indique a pessoa não fazer aquilo, e ela acaba fazendo, acho que é necessário experienciar. É o tal que nós chamamos de pessoas teimosas, né. É importante experienciar, porque como é que ela vai realmente saber se não vai dar certo ou se vai dar certo se ela não tentar, né? Às vezes a gente pode acreditar, fica com certo medo, mas a gente duvida muitas vezes. Eu acho que se são coisas que não é um risco muito gigante, eu acho que é importante assim, a gente experienciar pra ver se aquilo é verdade. Mas se são coisas que é muito arriscado, é bom às vezes evitar pra não gerar um atraso maior de vida também, né? Mas de qualquer forma, mesmo que acontecer e a pessoa for teimosa e fizer aquilo, mesmo que gere um grande atraso de vida, tudo é experiência, né? Tem que acontecer pra pessoa mudar de opinião, ou entender como que acontece. E é isso, gente. Muito obrigado aí pra quem viu até o fim. Um ótimo dia para todos, para quem está no começo ou no final do dia. E é isso.